Rapaziada, o Vasco empata com o Atlético Mineiro dentro de São Januário, então bora falar um pouco mais sobre essa partida de hoje. Então, vamos lá. A escalação do Vasco para a partida de hoje era a seguinte, né? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na dupla de zaga. E a diferença tá a partir da posição que eu vou falar agora, que é a lateral esquerda, que não vem com o Piton porque estava suspenso por acúmulo de cartão. E o técnico Fernando Diniz opta por deixar o Vitor Luiz no banco e testar o Puma como lateral esquerda, né? A gente já havia informado aqui no canal em vídeo, né, que o Fernando Diniz testou isso e o Puma hoje assumiu a titularidade da lateral esquerda. Na dupla de meio de campo era o Gumori e Tietê, Coutinho mais avançado, Ryan de um lado, Nuno do outro e Verratti centralizado. Essa era a equipe do Vasco. A única mudança mesmo era a ausência de Lucas Piton na lateral esquerda, né? O jogo começa e com 38 segundos o Vasco consegue fazer a façanha de tomar o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Da saída de jogo, o Vasco ali, né, já toma um ataque do Atlético Mineiro, que com Gabriel Menino pelo lado direito ali na entrada da área vê um bom espaço para chutar em um golaço, né? Não há Léo Jardim que pegue aquela bola para fazer 1 a 0 para o Atlético Mineiro, né? A equipe mineira já logo abre o placar no início do jogo para acabar com qualquer Dia dos Pais aí para quem estivesse vendo o jogo com o pai, como era o meu caso, né? E acabou toda a felicidade naqueles 38 segundos que duraram apenas segundos, né? Depois disso o Vasco até melhora na partida, né? Começa a chegar algumas vezes, o goleiro Everson já começa a fazer algumas defesas ali, o Vasco começa a chegar algumas finalizações para fora, o Atlético também tem suas finalizações ali para fora, e aí no jogo começava a deixar um pouco mais aberto, até que aos 17, 18 minutos há um pênalti pro Vasco em cima de Felipe Coutinho, e o jogador é empurrado ali, né? Tem um contato em cima dele, ele cai na área, é atrapalhado de chutar, e na cobrança de pênalti, Verratti converte a cobrança e faz 1 a 0 pro Vasco a partir dos 18 minutos. Depois disso, o Vasco, pra mim, né, criou as melhores oportunidades da primeira etapa, colocou o Everson para fazer uma linda defesa em uma cabeçada do lateral direito PH, e o Galo também teve suas chances, né, uma de falta com o Scarpa, se não me engano, que o Léo Jardim fez a defesa, né, mas o Vasco teve essa melhor chance na minha opinião. O Atlético Mineiro teve sim mais finalizações que o Vasco na primeira etapa, mas para mim as chances do Vasco foram mais perigosas do que as chegadas do Atlético Mineiro. Mas mesmo assim o placar se manteve o mesmo, né? 1 a 1 terminou assim a primeira etapa, uma primeira etapa com bastante finalizações, como eu disse, né? Foram para lá de 16 finalizações, na verdade 14, né? Foram 8 para o Atlético Mineiro, 6 para o Vasco, né? E a partida terminava assim o primeiro tempo, um primeiro tempo ali que o Vasco de fato falhou ali com 38 segundos, já tomou um gol, uma coisa que é inadmissível acontecer, um erro ali de marcação na minha opinião, um erro de encaixe da marcação no caso, né? Um jogador marcou errado, o Puma ficou desatento, abriu um espaço, aí um erro consecutivo gera o outro, porque aí o Lucas Freitas tem que cobrir o erro do Puma, aí deixou o buraco aberto, ninguém cobriu, e gol do Gabriel Menino, né? Mas depois o Vasco consegue ainda se recuperar com o pênalti e tem muitas boas oportunidades até para virar a partida, mas ali por aquela finalização de fato não entrar, né? A bola terminou assim, né, nesse primeiro tempo 1 a 1. No segundo tempo a partida começa bem e o Vasco logo já tem ali a bola do jogo, meu amigo, pro Vasco para poder virar a partida e destravar ali o 2 a 1, né? Mas a bola recuperada ali, né, de uma pressão do Vasco nos primeiros minutos iniciais, se não me engano era cerca de 10 minutos, até que Felipe Coutinho tem a bola na entrada da área, infiltra a área, mas na hora de chutar acaba parando no goleiro Everson, né? O Vasco tem essa grande oportunidade perdida aí. Mas no segundo tempo sim virou uma trocação danada, o Atlético Mineiro apostando no contra-ataque depois de algumas alterações, entrou Bernardo, entrou Júnior Santos, entrou Alexander, então era um time do Atlético Mineiro que postava nesse contra-ataque, né, e conseguiu explorar isso muito bem, porque a defesa do Vasco toda hora desarrumada, o Galo teve algumas boas oportunidades para Léo Jardim, teve que fazer algumas defesas ali, né, e o Galo teve boas oportunidades, com a principal delas sendo o atacante Piel perdendo um gol debaixo da trave. Não sei nem como que ele perdeu aquele gol, cerca ali mais ali para metade do segundo tempo. O Vasco apostava em jogadas rápidas ali também, né? O jogo ficou lá e cá. As melhores chances do Vasco foi de fato no primeiro tempo, mas no segundo tempo também teve oportunidades, como essa do Coutinho, um chute do Tietê que raspou na trave, se não me engano, uma cobrança de falta para a defesa do Everson, né? Não foi nenhuma finalização de muito perigo, mas o Vasco tinha oportunidades, mas a bola não queria entrar, uma cabeçada do Ryan, se não me engano. E o Vasco tentava, mas a bola não queria entrar, como também do outro lado o Atlético tentava e a bola não queria entrar, né? Mas terminou assim, Vasco 1 e Atlético Mineiro 1, né? Uma partida assim do Vasco que de novo entra mais uma para estatística. O Vasco vai lá,
cria oportunidade, tem finalização, consegue fazer o gol ali de pênalti, mas não consegue ser efetivo, não converteu as finalizações. Foram 4 no gol, né? Uma foi o pênalti, mas as outras 3, né? Uma foi uma defesaça do Everson, mas o resto era bolas que poderiam entrar. O Vasco teve oportunidades, mas tem essa dificuldade em converter as chances. E encontra mais uma vez mais uma partida sem vitória no Campeonato Brasileiro, desde que voltou do Mundial, não sabe ao que é vencer, né, no Campeonato Brasileiro, né? Já venceu na Copa do Brasil, mas ainda não encontrou a vitória no Campeonato Brasileiro, nem dentro de casa e nem fora, como foi no jogo de hoje, foi fora na verdade foi dentro de casa, né? Falando agora em partida fora de casa, é o próximo jogo do Vasco. O Vasco não joga no meio de semana porque não está nem na Sul-Americana nem na Libertadores, então vai ter esse meio de semana para descansar, e a próxima partida é contra o Santos, no domingo também às 4 horas, lá no Morumbi. No momento que eu estou gravando o vídeo, o Santos está empatando com o Cruzeiro, até onde eu vi, né? Então você pode estar vendo esse vídeo, o Santos pode ter ganhado ou não, mas de qualquer forma o Vasco se mantém na zona, então é uma partida muito decisiva, até para o Gigante da Colina ter a oportunidade de tentar sair da zona de rebaixamento. Mas para essa partida, o Vasco vai ter o seguinte desfalque, Verratti. No final da partida, ele acabou tendo uma confusão ali com o Alan Franco, acabou tendo um empurra ali, acabou deixando uma mão na cara do meio-campista e acabou tomando o terceiro cartão amarelo, né? E está suspenso para a partida. Uma notícia boa que eu já até trago aqui, que eu estava conferindo antes de começar a gravar o vídeo, né? Já que eu estou gravando o vídeo bem depois aqui do jogo, né? Neymar tomou um cartão amarelo na partida do Santos, o terceiro também, e está fora da partida, né? Acho que o principal jogador de cada equipe está fora, né? O Neymar pelo lado do Santos e o Verratti, né, sendo a principal referência no ataque vascaíno, inclusive autor do gol do único gol do Vasco na partida de hoje, né? Mais uma partida que o Vasco não encontra vitória. O Diniz vem na coletiva, fala que a bola uma hora vai entrar e realmente ela precisa entrar, porque o Vasco está numa situação muito complicada, precisa cada vez mais vencer no Campeonato Brasileiro. Tá que tem 2 jogos atrasados, mas acabou o primeiro turno, né, em 17 partidas fez 16 pontos. É uma pontuação muito baixa, né? Claro, há outras equipes ali também com pontuações baixas. Os 2 jogos atrasados podem melhorar um pouco, né? Contra o Juventude e contra o Bahia, inclusive contra o Juventude é no dia 20, nessa semana agora na outra. Então são partidas muito importantes para o Vasco, para tentar cada vez mais se afastar da zona, né? E encontrar a primeira vitória após a retomada, né, após o fim do Campeonato do Mundial de Clubes, né? Uma partida do Vasco fica aquém do que a gente esperava dentro de São Januário. A gente acreditava que poderia vir a primeira vitória contra o Atlético Mineiro, mas não aconteceu, apesar dos desfalques que tinham a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco não sai com o resultado esperado pelo torcedor, mas o empate também não é de tudo mal. É isso, valeu!